Muito bem, nós começamos mais um estudo que vem nos abrir e nos orientar a cada um de nós, que não é religião que vem nos salvar, mas sim os caminhos verdadeiros de Jesus Cristo. Então, esses estudos eu coloco para que todos venham abrir a mente, o subconsciente, para saber que a verdadeira salvação vem por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O intuito de botar esses estudos é para abrir a mente de todos aqueles que querem ter o entendimento da sua salvação, que não queira buscar a salvação em religiões que ensina o grande ensinamento dos homens. Não é o ensinamento que vem do alto, o ensinamento que vem de Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse é o projeto que nós temos esse grande ensinamento para nos conhecer, que nós temos que buscar o nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, sobre tudo e por tudo, para que nós venha obter a nossa salvação. Sem Jesus Cristo nós não temos salvação. Ou seja, sem Jesus Cristo não veremos a face de Deus. Então, essas pessoas ficam aí colocando esses tipos de religião, ensinando as pessoas a seguir religião e as próprias pessoas perdendo a sua própria salvação. Eu quero colocar esses estudos para que todos venham refletir nesses estudos, nesses ensinamentos, que nos abre a nossa mente, encorajando nós a buscar a verdadeira palavra de Deus que está dentro das Escrituras Sagradas, porque o nosso entendimento vem através do Espírito Santo que nos ensina a verdadeira salvação em Cristo Jesus. E esse aqui é mais um estudo que vem nos orientar, que a salvação não vem do ensinamento de uma religião, não, mas vem do ensinamento da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que nos ensina a cada dia, a cada momento, o caminho da salvação em Cristo Jesus. Portanto, eu quero colocar esses estudos, porque nós temos que conhecer o verdadeiro caminho da salvação. Temos que conhecer também o verdadeiro caminho da maldição. Para quê? Para que nós não caia na maldição da nossa salvação. Ou seja, nós não caia no caminho que quer levar nós até o inferno. Porque nós temos que conhecer o caminho da salvação e o caminho da perdição, para que nós saiba escolher o verdadeiro caminho, seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, eu quero falar para vocês que eu quero passar esses estudos, porque vocês têm que refletir sobre eles, que não é religião que vai nos salvar. Porque o nosso cuidado, particularmente, cada um de nós temos que ter, é com a nossa alma. É preservar a alma, nossa alma, do fogo eterno, da perdição eterna. Porque se nós não cuidar da nossa própria alma individualmente, nossa alma, ela vai em passos largos para o inferno. Porque eu não sei por que a humanidade, homens intelectual, que diz que conhece a Deus e ensina falsas religiões, ensina os caminhos errados para enganar a pessoa, e aquela pessoa ir em passos largos para o inferno. Porque nós só temos um caminho que leva nós até a Deus. Este caminho é Jesus Cristo. E nós temos que buscar Ele de corpo, alma e espírito, se entregar a Ele. Não dá ouvido a homens que quer ser muito certinho, quer conhecer muito, que tem muitas
muitas coisas formadas dentro da mente dele, do subconsciente deles, mas está levando as pessoas para o inferno. Muitas pessoas que diz aí que é conhecedor, que diz até que tem muitos vídeos podres. Aqui eu até concordo que tem vídeos podres que não dá nem para assistir, porque é muito sujo. Mas também, por outro lado, tem muitos vídeos bons nos ensinando o caminho da salvação, que é o bem mais precioso que o homem pode obter, é a sua própria salvação da tua alma, para que todos viver por toda a eternidade junto com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quando muitos homens não estão se preocupando nem um pouco com a própria salvação dele, e ainda levando junto com ele muitas pessoas para o inferno. Porque esses ensinamentos fora da palavra de Deus, eu quero falar para vocês, meus irmãos, que é um passo largo para o fogo eterno. E se você, meu irmão, minha irmã, estiver assistindo esse vídeo, medite nesses conselhos, a qual o Espírito de Deus nos enche de sabedoria e de direção para passar para vocês, para que vocês não sejam enganados por esses falsos lobos vestidos de cordeiro que tem por aí afora. Então, nós temos que hoje, nós estamos vivendo um tempo difícil, porque está escrito que nos finais dos tempos vierão muitos homens enganando a muitos. Se nós, sendo de Deus, não vigiar e ter cuidado com esses homens, até nós perder a nossa salvação em falsas pregações enganosas, tirada do teu próprio consciência, da tua própria mente, mas não extraída do livro sagrado, que é a Escritura Sagrada, o livro de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu não me canso de falar para vocês, meus irmãos, vamos garantir a salvação de nossa alma, cada um de nós, porque a salvação de nossa alma é só nós que podemos garantir quando nós buscamos o nosso Senhor Jesus Cristo para ser o nosso Salvador e vivemos em santidade na presença de Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para com cada um de nós é que nós sejamos a morada do Espírito dele, para que ele possa usar cada um de nós, para que cada um de nós leve o reino de Deus nos quatro cantos da terra, para que viemos desmascarar Satanás usando os adeptos deles com sabedoria e ensinamentos falsos contra a palavra de Deus. E tem muita gente, meus irmãos, caindo nessas falsas enganações de ensinamento fora da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é falta de orientação, meu irmão, que você vai perder a tua alma, não, porque Deus está nos usando para levar para os seus corações o ensinamento e o verdadeiro caminho da salvação, que nos leva até a presença de Deus e desmascarar Satanás
e deixar que ele vá só para o inferno, porque é lá o lugar de Satanás, os teus anjos, a besta, a morte e tudo que não presta. Está preparado para eles lago de fogo com enxofre, para eles estar na prisão eterna por toda a eternidade. Mas muitos homens estão seguindo o caminho que não é deles, sim, mas o caminho do diabo, mas está dando lugar para Satanás operar na vida dele. E se essas pessoas que dá lugar para Satanás operar na vida deles não se converter, certamente vai junto com Satanás e tudo que não presta para o inferno. É isso, meus irmãos, que Deus não quer, que nenhum dos seres humanos vá para o inferno, porque foi Deus que fez o inferno, mas não fez para o ser humano. Repito, Deus fez o inferno e o abismo para Satanás e teus anjos. Mas as pessoas estão indo em passos largos para o inferno, que não é o lugar dessas pessoas, é o lugar do diabo. Mas o diabo luta fortemente nos finais dos tempos para levar muitas almas para o reino dele, que é as trevas, é lago de fogo e enxofre. E essas pessoas estão indo junto com ele. Então essa é uma orientação da parte do Espírito Santo de Deus para cada um de vocês que assiste, essa orientação, que saia do caminho da enganação, dos ensinamentos falsos e venha para perto de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus nos alerta a cada momento, a cada minuto, que nós temos que seguir somente o Filho dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que cada um de nós venha obter a nossa salvação de nossa alma. Então agora, meus irmãos, eu vou colocar esses estudos, que vocês vão mesmo meditar nesses estudos. Se alguém de vocês estiver nessa religião que não vai levar você até a Deus, medite, imediatamente saia dela e busque somente o único Salvador de nossas almas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Amém, meus irmãos? Então, entra agora nos estudos em nome de Jesus. Aula 7. Budismo. Fundado no ano de 530 a.C. na Índia, por Siddhartha Gautama, que mais tarde recebeu o título de Buda, nasceu em 563 a.C. e morreu em 480 a.C. O seu livro guia é as Três Pitakas, ou Três Cestas, escritos na língua Pali. O budismo é mais forte na Índia, Ceilão, Birmânia, Sião ou Tailândia, Camboja, China, Tibete, Mongólia, Coreia, Vietnã e Nepal. O seu caráter é este: o budismo não é nacional em caráter, mas universal. É a terceira religião não cristã em tamanho no mundo. Siddhartha Gautama nasceu na pequena vila de Kapilavatthu, na beira das fronteiras do Nepal. Isto a 130 milhas da conhecida cidade de Benares, na Itália. Seu pai era um rico rajá da classe hindu e sua meninice foi cercada com riquezas e belezas. Quando ele alcançou a idade de 16 anos, seu pai deu-lhe 3 palácios. E quando chegou aos 19 anos, casou-se com uma linda princesa da mesma classe. Eles tinham um filho chamado Bahula. Um dia, poucos anos depois do nascimento de seu filho, Gautama estava andando no parque real de um de seus palácios quando encontrou 4 homens, um velho e pobre, o segundo doente, o terceiro caído e morto, e o quarto um frei pedindo esmolas. Ele, que em toda a vida tinha sido tão protegido das duras realidades da vida, ficou profundamente chocado. Meditou por muitos meses sobre o sofrimento da humanidade e, enfim, resolveu abandonar o lar e a família. Procurando as respostas das perguntas e dúvidas que o atormentavam dia e noite, Gautama tinha 29 anos de idade quando saiu de casa.
Vagou mais de 4 anos sem achar as respostas que procurava. Primeiramente, ele entrou em um seminário dos Brahmins, uma seita religiosa da Índia, mas, não achando paz ou satisfação na alma, saiu do seminário e entrou em uma vida de privações, junto com 5 amigos, nos matos. Nesse tempo, ele substituiu, comendo apenas 1 grão de arroz por dia, até que seu corpo ficou reduzido a pele e osso. Quando estava quase inconsciente, reconheceu que nada daquilo adiantava. Ele tinha negado todos os desejos ao seu corpo, mas ainda sua alma estava sem paz. Sentou-se então debaixo de uma figueira na cidade de Uruvela. Esta árvore, desde aquele dia, foi chamada a Árvore da Sabedoria, e lá começou a meditar sobre a vida. Foi então ali que recebeu os profundos pensamentos que formam a mensagem básica e essencial do budismo. Voltando à sua cidade, encontrou-se com seus 5 amigos de tempos passados, no Parque Real. Pregou-lhes a sua mensagem, e eles ficaram convencidos e convertidos. Tornaram-se membros originais dessa religião e começaram, junto com Gautama, a andar de vila em vila, pregando as revelações de Gautama. Em 3 meses, o seu número já havia aumentado para 60 adeptos, quase todos esses sendo homens ricos, saciados com riquezas e prazeres mundanos. Este grupo de 60, Gautama enviou para os recantos da Índia como missionários, enquanto ele ficou pregando para sua própria família, também a sua cidade. Ele recebeu nesse tempo o título de Buda, que significa aquele que é iluminado, ou o iluminado de sabedoria divina. Por mais de 40 anos, Buda percorreu a Índia, de um extremo ao outro, como um pregador mendigo, comendo nas casas de seus fiéis, ou aceitando qualquer comida ou roupa. Quando Buda era convidado para uma refeição em uma casa, quase sempre aceitava e comia qualquer comida que lhe fosse servida. Quando acabava de comer, sempre pregava sua doutrina para todos os presentes. Assim, com sua humildade e sábios discursos, Buda convenceu a muitos da sua doutrina, e antes da sua morte, aos 80 anos de idade, o budismo, como era chamada esta nova religião ou filosofia, já contava com centenas de milhares de adeptos. Toda a religião budista é baseada sobre 4 pontos que eles chamam as 4 verdades, os quais Buda recebeu enquanto ele estava sentado embaixo da árvore da sabedoria. São as seguintes: o budismo e as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo. As 4 nobres verdades foram compreendidas pelo Buda em sua iluminação, para erradicar a ignorância, que é a fonte de todo sofrimento. É necessário entender as 4 nobres verdades, caminhar pelo nobre caminho óctuplo e praticar as 6 perfeições paramitas. Segundo o budismo, as 4 nobres verdades são a verdade do sofrimento. Dizia Buda que a vida está sujeita a todos os tipos de sofrimento, sendo os mais básicos nascimento, envelhecimento, doença e morte. Ninguém está isento deles. A verdade da causa do sofrimento. Siddhartha Gautama ensinava que a ignorância leva ao desejo e à ganância, que inevitavelmente resultam em sofrimento. A ganância produz renascimento, acompanhado de apego passional durante a vida, e é a ganância por prazer, fama ou posses materiais que causam grande insatisfação com a vida. A verdade de cessação do sofrimento. O Buda falava que a cessação do sofrimento advém da eliminação total da ignorância e do desapego à ganância e aos desejos, alcançando o estado de suprema bem-aventurança ou nirvana, onde todos os sofrimentos são extintos. O caminho que leva à cessação do sofrimento. Buda ensinava que a 4ª verdade era o caminho que leva à cessação do sofrimento. O nobre caminho óctuplo consiste de compreensão correta, conhecer as 4 nobres verdades de maneira a entender as coisas como elas realmente são. Pensamento correto, desenvolver as nobres qualidades da bondade amorosa e da aversão a prejudicar os outros. Palavra correta, abster-se de mentir, falar em vão, usar palavras ásperas ou caluniosas. Ação correta, abster-se de matar, roubar e ter conduta sexual indevida. Meio de vida correto,
Evitar qualquer ocupação que prejudique os demais, tais como tráfico de drogas ou matança de animais. Esforço correto, praticar autodisciplina para obter o controle da mente, de maneira a evitar estados de mente maléficos e desenvolver estados de mente sãos. Plena atenção correta, desenvolver completa consciência de todas as ações do corpo, fala e mente para evitar atos insanos. Concentração correta, obter serenidade mental e sabedoria para compreender o significado integral das 4 nobres verdades. Aqueles que aceitam este nobre caminho como um estilo de vida viverão em perfeita paz, livres de desejos egoístas, rancor e crueldade. Estarão plenos do espírito de abnegação e bondade amorosa. O budismo ensina que o entendimento das 4 nobres verdades nos levaria às 6 perfeições. As 4 nobres verdades são o fundamento do budismo e entender o seu significado é essencial para o autodesenvolvimento e alcance das 6 perfeições, que nos farão atravessar o mar da imortalidade até o nirvana. As 6 perfeições consistem de caridade, inclui todas as formas de doar e compartilhar o Dharma. Moralidade, elimina todas as paixões maléficas através da prática dos preceitos de não matar, não roubar, não ter conduta sexual inadequada, não mentir, não usar tóxicos, não usar palavras ásperas ou caluniosas, não cobiçar, não praticar o ódio, nem ter visões incorretas. Paciência, praticar a abstenção para prevenir o surgimento de raiva por causa de atos cometidos por pessoas ignorantes. Perseverança, desenvolve esforço vigoroso e persistente na prática do Dharma. Meditação, reduz a confusão da mente e leva a paz e a felicidade. Sabedoria, desenvolve o poder de discernir realidade e verdade. De acordo com este ensinamento budista, a prática dessas virtudes ajuda a eliminar ganância, raiva, imortalidade, confusão mental, estupidez e visões incorretas. As 6 perfeições e o nobre caminho óptico nos ensinam a alcançar o estado no qual todas as ilusões são destruídas, para que a paz e a felicidade possam ser definitivamente conquistadas. O budismo ensina que qualquer pessoa pode se tornar um Buda ou um iluminado. Ensinam eles: ao desejar tornar-se budista, deve-se receber refúgio na joia tríplice, como um comprometimento com a prática dos ensinamentos do Buda. A joia tríplice consiste no Buda, no Dharma e na Sangha. Budistas laicos podem também fazer voto de praticar 5 preceitos em suas vidas diárias. Os 5 preceitos são: não matar, não roubar, não ter conduta sexual inadequada, não mentir e não se intoxicar. O preceito de não matar se aplica principalmente a seres humanos, mas deve ser entendido a todos os seres sencientes. É por isso que a Sangha e muitos budistas devotos são vegetarianos. No entanto, não é preciso ser vegetariano para tornar-se budista. O 5º preceito, não se intoxicar, inclui abuso de drogas e álcool. O entendimento deste preceito é uma precaução, por não ser possível manter a plena atenção da consciência e comportamento apropriado quando se está drogado ou bêbado. Os budistas são incentivados a manter estes preceitos e a praticar bondade amorosa e a compaixão com todos os seres. Os preceitos disciplinam o comportamento e ajudam a diferenciar entre certo e errado. Através do ato de disciplinar pensamento, ação e comportamento, pode-se evitar os estados de mente que destroem a paz interior. Quando um budista incidentalmente quebra um dos seus preceitos, ele não busca o perdão do pecado por parte de uma autoridade superior como Deus. Ao invés disso, se arrepende e analisa o porquê de ter quebrado o preceito. Confiando em sua sabedoria e determinação, modifica seu comportamento para prevenir a recorrência do mesmo erro. Ao fazer isso, o budista confia no esforço individual de autoanálise e autoperfeição. Isto ajuda a restaurar a paz e pureza de mente. Aqui fica claro que o budismo não crê no perdão oferecido por Deus, e nem na salvação através de Jesus Cristo. Muitos budistas montam um altar em um canto tranquilo de suas casas, para a recitação de mantras e a meditação diária.
Uma mantra é uma sequência de palavras que manifestam certas forças cósmicas, aspectos ou nomes dos Budas. A repetição contínua de mantras é uma forma de meditação. O uso de imagens budistas em locais de culto não deve ser visto como idolatria, mas como simbologia. Enfatiza-se o fato de que essas imagens em templos ou altares domésticos servem apenas para nos lembrar a todo momento das respectivas qualidades daquele que representam o iluminado, que nos ensinou o caminho da libertação. Fazer reverências e oferendas são manifestações de respeito e veneração dos Budas e Bodhisattvas. Em relação à meditação, eles ensinam que a meditação é comumente praticada pelos budistas para obter felicidade interior e cultivar sabedoria, de forma a alcançar a purificação da mente e a libertação. É uma atividade de consciência mental. A felicidade que obtemos do ambiente físico que nos envolve não nos satisfaz verdadeiramente nem nos liberta de nossos problemas. Dependência de coisas impermanentes e apego à felicidade do tipo arco-íris produz somente ilusão. O budismo tem duas divisões que se chama budismo Theravada, ou budismo do sul, e budismo Nayara, ou budismo do norte. As diferenças entre estas duas divisões é mostrada nos seus títulos dados pelo povo da Índia. Budismo Theravada é chamado o pequeno veículo, porque tem poucos que podem andar nele. Tão estreitos e severos são os seus pontos de conduta e suas doutrinas principais. Budismo Nayana é chamado o grande veículo, porque a maioria dos budistas segue os ensinamentos e mandamentos e são bem menos rigorosos e menos difícil de seguir que os ensinamentos do budismo Theravada. O livro Guia dos Budistas, As Três Pitakas, ou As Três Cestas, foi escrito na língua Pali. É 11 vezes o tamanho da nossa Bíblia. Este livro contém 29 subdivisões e ocupa mais de 10.000 páginas. Os budistas asseguram que esse livro tem todas as sagradas revelações de Buda, recebidas embaixo da figueira, e todos os seus santos ensinamentos, segundo eles. O budismo crê em 3 passos, ou graus importantes na evolução da encarnação, até chegar à perfeição. Primeiro passo, karma. Segundo passo, impermanência. E terceiro passo, nirvana. Karma consiste na teoria de transmigração. Quer dizer, quando morremos, nosso espírito entra num corpo, isto é, num outro corpo. E assim, continuamos a viver evoluindo para sempre até chegarmos à perfeição. O que semeamos nesta vida aqui, ceifaremos nesta vida ou numa futura. Todo o budismo é baseado na doutrina da reencarnação. Impermanência é a doutrina do budismo que ensina que nada é permanente. A existência e a vida passam por um ciclo constante de nascimento, crescimento, decadência e morte. Buda escreveu: somente existe a dor e a miséria. A pessoa que comete o mal não tem existência em realidade. Somente os atos que ele comete existem. O caminho é uma realidade, mas não o viajante que anda no caminho. Tudo é impermanente. Nirvana é um estado ético, uma condição que elimina renascimento futuro. É a extinção de todo desejo, a libertação do sofrimento. É uma suprema consciência de paz e descanso. Uma perfeita felicidade é o fim de tudo. Karma e impermanência têm terminado. O homem não precisa mais de outras encarnações para chegar à perfeição. Está perfeito e sente-se uma pessoa completa. Primeiramente, o budismo é uma religião de frades. Gautama estabeleceu o Sangha, a ordem de Buda. Aqueles que entram nesta ordem estão obrigados a recitar e jurar pelo credo dos 3 refúgios. Primeiro, eu tomo refúgio em Buda. Segundo, eu tomo refúgio no Dharma, doutrina de Buda. Eu tomo refúgio no Sangha, a ordem de Buda. Estes jovens têm que ter 20 anos completos e fazer juramentos de observarem os 10 preceitos do budismo. Ouça agora quais são as 10 regras de conduta. Primeira regra: proibição do homicídio. Segunda, proibição do furto. Terceira, proibição de sexualidade.
Quarta, proibição de engano. Quinta, proibição do uso de tóxicos e bebidas alcoólicas. Sexta regra, proibição de comer depois do meio-dia. Sétima regra, proibição de qualquer enfeite na roupa. Oitava conduta, proibição de dança e cinema. Nona conduta, proibição de usar ouro e prata. E a 10ª regra ou conduta exige dormir num tapete de palha no chão. Os frades pedem esmolas nas casas, de casa em casa, e vivem as suas vidas em meditação e estudo. Depois da morte de Buda, o budismo continuou e expandiu-se. Durante o 7º século a.C., esta religião começou a declinar na Índia, mas o rei Frade Asoka a levou para Ceilão, a Birmânia. Estes dois países, juntamente com Sião, são hoje em dia os países onde o budismo é mais desenvolvido. Entre as mais famosas relíquias do Ceilão, existe uma vara da original árvore Bo, a mais famosa árvore do budismo, uma clavícula de Buda e um dos seus dentes, que recebem grande reverência no templo do dente em Kandy, em Ceilão. Em maio de 1956, o budismo celebrou com grandes conferências e cerimoniais o seu aniversário de existência milenar, 2.500 anos de sua fundação. O budismo chegou à China logo depois do tempo de Cristo. Chegou à Coreia no século IV, ao Japão no século VI e a Tibete no século VII. O budismo chegou à China logo depois do tempo de Cristo. Chegou à Coreia no século IV, ao Japão no século VI e a Tibete no século VII. Em razão de Buda existir 600 anos antes de Cristo, os budistas consideram o cristianismo simplesmente uma outra religião. E Jesus, o seu profeta, Jesus não é igual em importância a Buda, mas é um grande idealista de virtude e caridade, segundo os budistas. A religião budista primitiva não acreditava numa divindade superior, ou seja, criador do universo onipotente, que dá ao homem salvação e iluminação. Para eles, seu mestre, Buda, conseguiu tudo isso através de seus próprios esforços. A salvação na visão budista serve para libertar o homem de uma vida penosa e romper a cadeia sucessiva da reencarnação. Para eles, o indivíduo muda constantemente e depois da morte se recompõe para formar um novo indivíduo. Para o budista, tudo nesta vida é sofrimento. Os budistas fazem peregrinações a lugares onde recordam acontecimentos da vida de Buda ou túmulos de grandes discípulos e monges, por considerar que a visita a esses lugares trazem méritos espirituais para os monges. Prestam cultos individuais à imagem de Buda. Nos altares há imagens, flores, água, incenso, alimentos cozidos e etc. Mas a palavra de Deus contesta. O budismo difere do cristianismo em diversos pontos. Ouça a diferença. Os budistas não acreditam num Deus pessoal, criador, que tem todo o poder em suas mãos. Já os cristãos creem no Deus criador. É o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ouça também o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Para os budistas, a salvação serve para interromper as sucessivas encarnações, conseguida através de esforços próprios. Para os cristãos, não há reencarnação. Ouça o que diz em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado, morrem uma vez, vindo depois disso só o juízo. A salvação é dom de Deus, através de Jesus, que nos garante a vida eterna. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Os budistas adoram a imagem de Buda, e outras imagens também. Já a palavra de Deus nos ensina que devemos adorar somente a Deus. É o que cremos no cristianismo. Ouça o que diz em Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a eles, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Para os cristãos, não é através da vida de autoflagelação que devemos conseguir alcançar o caminho da iluminação. Ouça o que diz na primeira carta de João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não podemos aceitar que a solução para os problemas que o homem atravessa veio através de um homem que diz ter alcançado a iluminação por meio de si mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o começo, meio e fim. É o que diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tudo que existe foi feito por Ele, o nosso Deus Criador. No budismo acreditam que a raiz de todo mal é a ignorância. No cristianismo, a raiz de todo mal é a desobediência que gera o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2, entendemos. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A respeito dos animais, há 8 passos que leva às supressões da dor. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Ele tomou sobre si as nossas dores e deixou a paz que o mundo busca. Ouça o que diz em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ouça ainda a contradição do budismo com o cristianismo. Os budistas ensinam que Buda é o maior dos profetas até hoje chegado no mundo. O cristianismo acredita o que diz em Lucas 7, versículo 28. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os budistas ensinam que nós salvamos a nós mesmos pelos nossos próprios atos. O cristianismo fala ao contrário. Efésios 2, versículo 5 ao verso 9. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os budistas ensinam que não existe céu, somente nirvana. O cristianismo prega o que diz em Colossenses 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O budismo prega que o caminho para a salvação é em Gautama. Já a palavra de Deus diz em João 14, versículo 6, o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os budistas creem no culto a ídolos e a imagens. Já a verdadeira doutrina, a doutrina cristã, diz, Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4, Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Os budistas afirmam que não existe dor ou sofrimento após a morte. Já a palavra de Deus nos ensina. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo,
chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães iam lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Os budistas afirmam que o homem reencarna-se milhares de vezes nesta vida. Não é o que a palavra de Deus afirma. Ouça o que diz agora, em Hebreus 9, versículo 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, tendo depois disso o juízo. Segundo os budistas, não é permitido matar insetos, animais e qualquer outro tipo de bicho. É pecado comer qualquer tipo de carne. Já a palavra de Deus contesta, em 1ª carta aos Coríntios 10, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ouça também o que diz em 1 Timóteo 4, versículo 4. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Os budistas acreditam que existe um lugar chamado Terra Pura, localizado entre esta vida. O cristianismo protesta. Em 1 Coríntios 15, versículo 48, a palavra de Deus diz: Tais são também os terrenos, tais também os celestiais. E assim como trouxeram a imagem do terreno, assim também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em suma, os budistas falam que a disciplina própria e o desenvolvimento da mente humana trazem recompensas imortais para aqueles que o praticam. A palavra de Deus, mais uma vez, contesta. 1 Coríntios 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados,
tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para você entender definitivamente a diferença entre o budismo e o cristianismo, é que o budismo diz: para conseguir trilhar o caminho da libertação, é preciso largar tudo que prende o homem a esse mundo: família, profissão, sociedade, paixões, vícios e erros. Já a palavra de Deus diz diferente. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um Deus, um só Senhor. Ninguém chegará ao Pai, diz Deus, a não ser por mim, Jesus. Muito bem. Eu acho que deu para entender muito bem o significado dessa religião. Uma religião que trabalha para condenar as almas. Aqueles que seguem essa religião, principalmente essa, uma religião enganosa, ele está perdendo a tua própria alma, seguindo um ser humano que um dia existiu sem ter nada com Deus, um louco da cabeça que constituiu uma religião e formalizou muita mente consciente de muitos seres humanos na época e até os dias de hoje, muita gente seguindo esses falsos ensinamentos, deixando o ensinamento de Jesus Cristo para o lado e seguindo o ensinamento dos humanos, um louco que ensinou essas loucuras, e muitos seguindo e fazendo deste louco um Deus para servir, para adorar e glorificar, porque a palavra está escrito que nós devemos só glorificar, adorar somente o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Não seguir e nem adorar um cara desse que ensinou falsa religião. Meus irmãos, prestem muita atenção. Aonde vocês estão se colocando e levando a tua alma para o fogo eterno, sendo maldito nesse ensinamento errado que está aí praticando a injustiça. Porque o ensinamento desse não leva até a Deus. Esses ensinamentos, se vocês meditar gloriosamente, profundamente, você que segue isso aí hoje mesmo, você larga tudo isso e segue ao único Deus, o Criador dos céus e da terra, e obtém a sua salvação por toda a eternidade. Porque com a sua salvação por toda a eternidade, todos nós vamos viver junto com Deus Pai, junto com Deus Filho e junto com Deus Espírito Santo. Mas se vocês resolver ainda seguir adorando esse Deus, esse homem louco que constituiu essa religião, enganando a muitos, tenha plena certeza no seu coração e na sua consciência que você vai estar levando a tua própria alma para o inferno e para o abismo. Porque a palavra de Deus nos fala, sem Cristo é impossível nós ver a face de Deus. E se nós não seguir os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente nós iremos para o inferno, lugar de terror, lugar que não tem mais salvação. Então, meus irmãos, analise esses estudos e a palavra do Senhor, que ainda é tempo de vocês se converter e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. Isto é um conselho, meu irmão, do teu irmão em Cristo Jesus, que está levando esse conselho aos vossos corações pelo o amor que eu tenho no Deus Todo-Poderoso e em Jesus Cristo e no Divino Espírito Santo, que nos orienta e nos usa para passar a mensagem de salvação a cada um de vocês que segue essa falsa religião que querem levar todos para o inferno. Mas agora, neste momento, se vocês aceitam Jesus como seu Salvador, Deus é fiel e verdadeiro para perdoar e te salvar, e nós todos caminhando para a Nova Jerusalém, para passar toda a eternidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Se você se converter agora, você recebe agora aí, neste momento, a sua salvação. Eu aconselho a você, assim como o Espírito Santo
Santo aconselha. Aceita, meu irmão Jesus Cristo, agora como único e suficiente Salvador da tua alma, porque se você aceitar, Jesus Cristo liberta e lava cada um de vocês no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Eu abençoo agora vocês que querem ser abençoados aceitando Jesus como seu Salvador. E oro por você, meu irmão e camarada, amigo. Se você agora ouviu e meditou, você está nessa religião, jogue tudo pro alto, essas porcaria de religião, e siga o nosso Salvador. Oh, meu Deus e meu Pai, entra agora no coração dessas pessoas, meu Pai, e faça com que, Senhor, esse ensinamento venha, meu Pai, fazer com que esses corações tenham temor ao Senhor, que esses corações venham a partir de agora ser, meu Pai, o altar do teu Espírito. Faça com que eles sintam o arrependimento do pecado, do falso ensinamento, mas a partir de agora, ele ouvindo, meu Pai, esse ensinamento, eles podem se converter e obter a sua salvação. Oh, meu Pai amado, eu peço e oro por ele, venha transformar ele, meu Pai, porque a nossa guerra, a nossa luta, Pai, não é contra a carne e o sangue, mas é contra os demônios, é contra os principados que querem levar as nossas almas para o inferno. Então faça isso, meu Pai, tenha misericórdia de cada um deles, meu Pai. Haja transformação no coração deste homem, meu Pai. Haja transformação, Senhor, no coração desta mulher, porque quando ele se liberta, quando ele é transformado, meu Pai, eles passam a ter a sua salvação. Ó Pai glorioso e todo-poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu como teu servo, eu te peço, meu Pai, salva todas essas pessoas, meu Pai, que estão sendo enganadas por essa religião miserável que não leva até ao Senhor. Então eu oro por essas pessoas e clamo, meu Pai, por todas essas pessoas. Tenha misericórdia, meu Pai, de cada uma delas. Não deixa, meu Pai, que ela morra sem a salvação dela. Não, Senhor, mas que ela seja liberta, mas que ela seja transformada, para que, meu Pai, seja salvo e haja crescimento, meu Pai, no teu reino. Então eu abençoo a todas essas pessoas que querem ser transformadas e obedientes à palavra de Deus. Seja vocês obedientes aos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é só Ele que vai nos levar até a Deus. Eu abençoo a vocês, meus irmãos, por todo lugar do mundo, onde quer que vocês se encontrem, ainda sendo enganado com essa religião. Eu abençoo a vocês com toda sorte de bênção, que o resplendor da glória de Deus venha sobre a tua vida, venha sobre a tua casa, venha sobre os seus corações, que as bênçãos de Deus venham sobre a tua vida. Sejam vocês todos abençoados na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado por você assistir esses grandes ensinamentos, esses grandes conselhos dentro da palavra de Deus. Espero que esses conselhos e ensinamentos venham causar dentro dos vossos corações temor para com Deus, deixando de adorar outros deuses que não obtêm a sua salvação com esses deuses, para adorar e buscar o único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Esse é os meus votos para cada um de vocês, que todos vocês obtenham a sua salvação eterna, para que todos nós juntos vamos partir para a glória de Deus, para viver por toda a eternidade, junto com Deus Pai, junto com Deus Filho e junto com o Espírito Santo e toda a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, eu deixo esse recado para vocês, que segue essa religião, que largue tudo e venha somente seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.